Mindful Soul, bem-vindo, bem-vinda, amor e luz, Om Shanti. Vamos retomar a carta 3 da obra As Cartas de Cristo. Vamos lá? Carta 3. Continuação. Contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres, pois não importava o quanto explicasse a verdade, elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Mas agora relato em alguma medida a história de minha permanência na terra, na Palestina, com a intenção de que você, meu leitor, comece a perceber e a compreender o conhecimento que me foi dado durante a minha iluminação. Minha intenção é dar a você conhecimento. Saber algo de ouvir é o que se ouve de alguém, mas não se pode comprovar realmente que seja verdade. Conhecer é saber alguma coisa que foi dita ou que você leu. E as novas informações tornam-se conhecimento porque o que você ouviu ou leu coincide logicamente e com realismo com todos os pedaços de conhecimento que você já tem e que pode compreender e crer de maneira realista e lógica. Você sabe que o que sabe é verdadeiro. Você tem um sentido de convicção. Até agora, alguns de vocês tiveram fé em Jesus Cristo, mas se pareciam como crianças precoces. Sua fé foi em parte cega e obediente, porém entrelaçada a muita dúvida. Portanto, quaisquer que fossem as suas necessidades, dependiam de Jesus para que a obra se realizasse. Mas, na realidade, muito do que vocês creem ter recebido diretamente de Jesus foi sua própria fé em Jesus, que se tornou visível na forma das coisas pedidas. Ainda que essa fé ingênua seja muito importante para seu bem-estar, aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual rumo à perfeição devem agora alcançar um nível mais profundo de verdadeiro conhecimento sobre a relação entre a mente e a matéria. Sem este alicerce, as pessoas continuarão se emaranhando em mitos religiosos e ficarão aprisionadas na miséria da condição humana. Quando eu estava na Terra, eu disse a verdade às pessoas, mas ela foi continuamente mal interpretada. O que eu realmente disse sobre a fé foi isso. Vejam essa grande árvore. Cresceu desde a menor semente que se possa imaginar. Vejam o tronco enorme, os galhos e sua frondosa copa. Todo esse enorme crescimento originou-se de uma pequena semente. Como aconteceu tal coisa? De onde vem toda a madeira da árvore e a frondosidade que a ornamenta? Isso não é tão milagroso quanto os milagres que eu realizo para vocês dia após dia? O crescimento dessa árvore não é tão obra do Pai quanto a cura que recebem os enfermos? Pergunto, o que é uma semente? Vocês podem responder-me? Não, não podem, mas eu vou dizer o que é. É uma entidade diminuta de conhecimento da consciência. É o conhecimento consciente daquilo em que se transformará. É um fragmento de consciência retirado da consciência criativa divina. É um fragmento do poder da mente, procedente do poder mental do Pai, o qual
ao ser plantado na terra e regado pela chuva, começará a vestir a si mesmo com a matéria visível da qual possui o conhecimento no fundo de si mesmo. Este conhecimento é verdadeiro, é firme, é forte e sem desvios. Esse autoconhecimento corporificado na semente é uma convicção da consciência. Todas as formas de vida surgem desse conhecimento unidirecionado de si, uma convicção na consciência. Essa convicção na consciência é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo o que vive e cresce sobre a face da terra. Onde não existe convicção na consciência ou conhecimento da identidade, não há crescimento. A consciência dentro da terra e nas rochas permanece como consciência em uma forma adormecida. Portanto, se você pudesse crer no que pede tão poderosamente como a semente de mostarda conhece a sua própria identidade, poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Se você pudesse levar dentro de sua mente uma semente, o plano aperfeiçoado de seus objetivos mais profundos e saber sem qualquer dúvida que ela pode crescer e chegar à perfeita realização, você poderia ver essa semente maravilhosa ganhar vida própria, que logo se manifestaria em sua vida. E com toda certeza você poderia mover as montanhas de sua vida, essas montanhas que se colocam em seu caminho e o impedem de alcançar tudo que você deseja. Montanhas que em momentos de imprudência e de pensamentos mal elaborados, você criou para si mesmo. Se compreendesse a criação e a existência, você poderia viver uma vida de total liberdade, realizações sem limites e alegria transcendente. Busque a compreensão e verá que pouco a pouco a compreensão virá em sua direção. Bata a porta do universo que dá acesso a Deus, o Pai Consciência Universal, e finalmente você verá a porta se abrir e você terá acesso aos segredos do mundo. Apenas creia e você receberá. Eu também recordava isso a eles o tempo todo. Somente aqueles de mente e coração puros realizarão essas coisas poderosas. Os malvados podem prosperar durante um tempo, como fizeram os reis e os exércitos saqueadores e outros que amontoaram a iniquidade em suas mentes. Foi permitido a eles fazer seu trabalho durante um tempo, pois da maldade surge um certo bem. Mas no final, fracassarão e o resto do mundo dirá injúrias contra seus nomes. Então, se você quer ter sucesso, examine as suas motivações, os desejos que surgem simplesmente do anseio egoísta de riquezas ou conforto. No fim, acabam em desengano, doença e morte. E a você que lê essas palavras ou as ouve, digo, não deixe ninguém se atrever a negar a verdade que trago, até que você também tenha andado o caminho da renúncia de si que eu percorri aqui na Terra e que tenha alcançado a mesma união com o Pai e as alturas do conhecimento e a compreensão indiscutível que possuo. Quando você tiver alcançado tudo isso, já não terá nenhum desejo de negar essa verdade e será incapaz de deixar de se unir a mim e ensinar ao próximo. Até esse momento, mantenha-se em paz e não deixe que ninguém conheça a sua ignorância. No mundo inteiro, as pessoas frequentemente acolhem meus ensinamentos com prazer, por serem da mais alta moral e por serem
os princípios mais perfeitamente formulados para o bom comportamento e viver diário. Contudo, afirmam rapidamente que as histórias sobre os milagres devem ser deixadas de lado, pois estes são aberrações das leis naturais do universo e são impossíveis. Esse tipo de pensamento levanta barreiras ao futuro progresso do desenvolvimento científico e espiritual do qual a mente humana é capaz. De fato, não vim à Terra para apresentar uma nova religião ou um código moral mais alto do que aquele dado por Moisés nos 10 Mandamentos. Meu propósito foi de trazer uma nova percepção de Deus como Criador e a compreensão da existência em si mesma. Deste conhecimento deveria surgir uma nova forma de viver. A atitude correta para com minha missão na Terra neste 3º milênio é a de reconhecer que os milagres que eu realizei estão mais além da capacidade do ser humano médio neste momento. No entanto, tais milagres foram exemplos do que pode ser alcançado no futuro, quando as mentes das pessoas estiverem plenamente imbuídas do verdadeiro conhecimento da existência e estiverem também, por meio da fé, da meditação e da oração, totalmente sintonizadas e impregnadas da consciência universal, vida e amor. Foi realmente verdade que andei sobre as águas. Quando meus discípulos embarcaram para cruzar o lago, se você leu a narração bíblica desse incidente, perceberá que os meus discípulos tinham me deixado para trás. Ansiava pela oportunidade de afastar-me de qualquer contato humano, de retirar-me para as colinas, para mais uma vez entrar em profunda meditação, permitindo que a minha consciência se unisse à dimensão universal da consciência de Deus. Enquanto estive nesse estado espiritual que transcende a consciência humana, toda a consciência física desapareceu e fui elevado em êxtase na corrente universal da vida. Soube que a vida universal era tudo, que a vida era a realidade de meu ser e que tudo o mais eram aparências mutáveis, transitórias da vida universal, tornadas visíveis. Soube e senti que eu era a própria vida e que, ao introduzir-me na consciência da vida, mais além da consciência terrena, as leis que governam meu ser físico eram transcendidas e já não se aplicavam à carne e ao sangue de meu corpo humano. Desejei mover-me neste novo estado transcendente e vi a mim mesmo saindo da caverna flutuando. Vi meus discípulos no lago e soube que estavam em aflição. Sem esforço, desci flutuando a colina em direção à margem. E ao retomar o contato com meus assuntos humanos habituais, no caso, os meus discípulos, encontrei-me repousando sobre as águas. No entanto, ainda estava em estado em que percebia plenamente que eu mesmo era a vida individualizada e, portanto, que meu corpo estava banhado pelo poder vital que continuava me deixando mais leve e transformando a estrutura atômica de meu estado físico. Você deve entender que ouvir e pensar no estado de consciência humana e a ascensão à compreensão transcendente da vida universal, quando a consciência pessoal já está afastada da condição corporal e plenamente fundida no Pai Consciência Universal, pertencem a duas dimensões totalmente diferentes do ser. A consciência humana pode receber inspiração do Pai Consciência Universal, mas a inspiração que se recebe
se mistura à condição humana e frequentemente é mal interpretada. Segundo o conhecimento armazenado que já controla o cérebro e, portanto, os próprios processos mentais. Lamentavelmente, a inspiração que você recebe é contaminada e distorcida por suas atuais crenças fortemente arraigadas. Considere que o estado de percepção e compreensão transcendente emerge da condição física. O cérebro já não está no controle, já não possui influência sobre o estado de percepção transcendente, que é a verdade essencial. Esse estado já não é mais controlado ou afetado pelas crenças humanas. Esse é um estado de o que realmente é, que está por trás da manifestação visível da existência, em vez de estar na dimensão humana de o que se acredita que a existência é. É nesse estado de consciência transcendente que os milagres não são mais do que o trabalho normal da lei universal. Antes de continuar com essa narração de minha vida sobre a Terra, quero destacar novamente que tudo o que há no universo é um estado de consciência particular e individualizada, tornada visível. Tive que descer do meu estado de consciência e de amor universal para experimentar de novo minha vida na Terra, que continua impressa de maneira duradoura na energia da consciência do mundo em si, a qual remonta ao momento de sua criação. Você deve compreender que quando deixei meu corpo na Palestina, deixei para trás tudo o que pertencia àquela vida. Tinha cumprido minha missão. Portanto, quando morri na cruz, fui libertado, fui elevado em luz gloriosa para participar da luz, para ser a luz e para regozijar-me na luz, que é amor universal, vida, beleza, harmonia, aventura e êxtase. Mover-se entre diferentes níveis de consciência não é tarefa fácil ou agradável. É somente porque minha missão na Terra não ficou completa quando morri na Palestina, que volto agora para ajudar você a preparar sua entrada na nova era, uma fase nova da existência individualizada na Terra. Talvez você compreenda o que quero dizer com o desconforto deste empreendimento. Se tentar recordar-se de alguma profunda tristeza que sentiu em sua vida e puder observar que a sua reação atual possui quase o mesmo grau de tensão e estresse emocional da ocasião em que tal acontecimento se deu. Refletir sobre algum sofrimento ou tristeza passada trará a você vontade de chorar. Você sentirá a depressão e a antiga angústia retornando ao reviver aquele momento em sua imaginação. Pode ser que você queira se afastar das pessoas porque a sua consciência já desceu de seu estado anterior de equilíbrio feliz e de paz para experimentar mais uma vez as vibrações e as formas da consciência inferior que você criou no momento inicial de seu sofrimento. A mudança de ânimo indica uma mudança em suas energias de consciência. Uma elevação das vibrações de consciência trará a você uma elevação mental, emocional e física e fará com que você se sinta feliz. Uma redução das energias de consciência rebaixará o funcionamento de todo o seu sistema e você sentirá que uma depressão se inicia, ou ao menos uma queda do otimismo que sentia anteriormente. Estou explicando um fato da existência. Seu universo inteiro manifesta as diferentes frequências de vibração das partículas de energia da consciência.
ao moverem-se as frequências para cima ou para baixo, de um nível para outro. Talvez as estruturas físicas e visíveis manifestam níveis de energias diferentes. Isso produz uma mudança nos padrões mentais e emocionais e da aparência. Ao descer do meu estado de consciência para voltar e entrar em condições de meus tempos na Terra, o que me move é tão somente meu amor pela humanidade. Faz 2000 anos que os cristãos estão revivendo o trauma da minha crucificação. Alguns, inclusive, experimentam o estigma, que nada mais é do que uma resposta emocional histérica e mórbida àquilo que acreditam que suportei. Essas pessoas se superexcitam até viverem picos emocionais próximos ao frenesi, imaginando a angústia dos meus sofrimentos antes da minha morte. Sua gratidão emocional pelo que suportei lança-os em um estado de estresse físico. Isso está sendo escrito num dia de Sexta-feira Santa e vim especialmente para falar acerca de minha crucificação. Vim para dizer que você deve abandonar todo o drama referente à recordação daquele dia. Morri, e isso foi, para mim, uma libertação maravilhosa. Já é tempo de que as pessoas acordem de seu longo sonho e compreendam a existência como ela realmente é e a verdade a respeito da minha crucificação, a qual esteve oculta até este momento. Na Sexta-feira Santa, ano após ano, através dos séculos, pelo mundo todo, foi criado um estado de ser de consciência traumática e contaminada. Esse estado está tão longe da dimensão espiritual da consciência criativa universal quanto o inferno está distante do céu. Agora, escolhi reviver minha vida sobre a terra no personagem de Jesus, através da mente de alguém que recebe as minhas palavras. Isso tem como finalidade ajudar o mundo a avançar rumo a uma nova fase de desenvolvimento espiritual e mental. Por isso, peço àqueles que possam receber minhas palavras que abandonem essa prática de recordar minha morte e de exercitar a abnegação física durante o jejum da Quaresma para recordar meus 40 dias no deserto. Como você pode perceber pelo que digo, meus dias no deserto foram de grande felicidade e bem-aventurança espiritual. Muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação dentro de uma dimensão de existência. Agora estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. Meu propósito é o de iluminar completamente sua mente e dar conhecimento mais além de qualquer conhecimento recebido por qualquer pessoa em seu universo. Quando comecei a preparar os meus discípulos para a minha morte que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Custava muito a eles conter o choque e o assombro. Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante, inexprimível e, além disso, não queriam me perder de vista. Tinham-os chamado para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias e seus lares para refazer as suas vidas ao meu lado e de meu trabalho. Tinham se orgulhado de meu caminhar pelas cidades, tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como meus discípulos, apesar da rejeição e da dura crítica
dos líderes religiosos. E mais ainda, amavam-me e respeitavam-me tanto pela forma como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às vidas desaventuradas. Acreditavam verdadeiramente que eu era filho de Deus. Como o filho de Deus podia acabar na cruz? Perguntavam-se, aumentava o espanto em cada pergunta. Era impensável, sentiam um tremendo vazio que se abria durante as suas vidas, uma enorme cratera na terra onde pisavam e uma vasta extensão de instabilidade e de falta de propósito dentro deles mesmos. Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação da qual eu falava. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado com todo o seu coração. Dessa maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia acontecer. Agi com firmeza contra suas teimosas negativas e finalmente sentiram-se obrigados a silenciar seus argumentos e a aparentemente aceitar que tal coisa poderia sim ser possível. Disse a eles que depois de minha morte me veriam de novo e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado. A dor e as discussões que eu tinha provocado entre os meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde o meu destino me esperava. Acima de tudo, perguntava-me se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer? Às vezes, eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor a meus discípulos. Assim comecei minha última viagem em direção a Jerusalém, com grande confusão de sentimentos. Por um lado, estava cansado de curar, falar e ensinar as pessoas que me escutavam boquiabertas e não tinham nenhuma real compreensão do que eu tentava dizer. Tinha pensado que meu conhecimento tornaria as pessoas capazes de sair de sua miséria e pelo menos estabelecer contato com o Pai e obter um vislumbre do reino dos céus. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre meus discípulos. Meu desapontamento e sentido de fracasso trouxeram-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena rumo à gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Ao mesmo tempo, perguntavam-me como poderia suportar a dor da crucificação. Ao longo de minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente, frequentemente em júbilo, com os pensamentos focados no Pai Consciência Amorosa, autor de todo ser, sabendo que bastava pedir e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter a minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação, pregado na cruz, com meu peso pendurado em minhas próprias mãos? Como estava dando lugar a dúvidas e a temores, o nível normal das frequências de minha consciência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências da consciência do plano terreno. Voltei a ser vítima de minha antiga agressividade que me incitava a atos irracionais, que eu não teria sequer considerado quando estava em meu estado anterior de total harmonia com o Pai Consciência Amorosa. Minhas dúvidas e conflitos se exteriorizavam em minha vida como emoções e impulsos humanos que eram opostos à lei cósmica do amor.
Primeiro aconteceu o episódio da figueira. Tinha fome e fui em direção à árvore, não esperando verdadeiramente encontrar frutas, porque não era a estação de figos. Ao ver que a busca era infrutífera, amaldiçoei a figueira. 24 horas depois, ela havia murchado até as raízes. Foi uma experiência chocante. Era a primeira vez que as minhas palavras tinham causado dano a algo. Contudo, mostrou claramente aos meus discípulos o poder do pensamento para o bem ou para o mal. Demonstrou que quanto mais espiritualmente evoluída é uma pessoa, maior é o impacto de suas palavras no meio ambiente. Aproveitei a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida, como faz a maioria dos homens e mulheres que, tendo grandes expectativas, não consegue o que quer. Essas pessoas costumam reagir com raiva, lágrimas e até com palavras fortes que podem ou não significar um desejar mal ou maldizer a pessoa que tenha negado o que eles desejavam. Eles já tinham visto por eles mesmos o que a minha maldição tinha causado à figueira. Agora, deveriam compreender que, tendo uma forte convicção, poderia ser concedido a eles qualquer coisa que pudessem desejar ou imaginar, mas também deveriam estar constantemente conscientes de sua própria condição mental e emocional. Não deveriam guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderiam causar muito mal àqueles com quem estivessem ressentidos. E isso seria devolvido a eles em devido tempo, como a colheita do que semearam. E mais ainda, tal como é a semeadura, assim é a colheita. Saiba, o que eu tinha causado à figueira inevitavelmente retornaria para mim de uma ou de outra maneira. Então, levei os meus discípulos para o templo. Muitos anos tinham se passado desde que eu tinha estado lá e sabia que a minha visita serviria para desencadear os acontecimentos que levariam à minha crucificação. Algumas pessoas me reconheceram e comecei a ensinar em resposta aos seus pedidos. Foram se juntando mais pessoas e os agiotas se amontoaram, começaram a reclamar. Seus gritos e queixas barulhentos interromperam a linha de meu pensamento quando ensinava. De repente, a cólera tomou conta de mim. Havia ali pessoas sérias que me rodeavam e desejavam ouvir palavras de vida, as quais em breve não poderia mais pronunciar. E ali estavam mercadores que viviam vendendo animais para os sacrifícios que não beneficiavam ninguém. Aqueles homens somente traziam dúvidas, dívidas e miséria às pessoas. Senti o sangue subir minha cabeça. Empurrei as mesas, espalhando dinheiro, e expulsei do templo os homens de coração duro. Então, houve uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Alguns brigavam para apanhar o dinheiro. Os mercadores amaldiçoaram-me, chamando-me de malvado, dizendo que eu fazia o trabalho e outros 1000 coisas ruins mais. Os sacerdotes e os fariseus e todas as pessoas que valorizavam os sacrifícios do templo vieram correndo para averiguar a causa do barulho e da confusão. Ouviram a história dos mercadores e se sentiram tão ofendidos com os meus atos que se lançaram aos gritos em condenações e lamentos para assim impressionar os sacerdotes, cada um protestando mais alto do que seu vizinho, demonstrando seu horror pelo que eu havia feito. Nunca antes tinha-se visto tal coisa no templo. Até mesmo aqueles que antes tinham me escutado
estavam incomodados pela minha obstinação e se perguntavam que tipo de homem eu poderia ser. Estavam juntos vendo os acontecimentos quando os sacerdotes e fariseus se aproximaram e os convenceram de que eu tentava destruir tudo aquilo no que acreditavam, pregando um Deus falso, totalmente contrário a qualquer coisa que tinham ouvido falar nas sinagogas. Os sacerdotes passaram a eles a sua própria raiva ultrajada e convenceram-nos de que meu pecado também os contaminaria, se continuassem a dar ouvidos às minhas loucuras. Aos poucos, as pessoas se convenceram de que eu era uma má influência e que deveria afastar-me do caminho antes que eu pudesse transtornar a paz do país e atrair a ira do governador romano sobre toda a Palestina. Meus discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente deixaram o lugar e esconderam-se entre as ruelas a alguma distância do templo. Quando mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com os meus atos. Perguntavam-me se eu tinha perdido o juízo ou se tinha ficado louco profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam. Foi esse momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiramente o Messias. Fazia 3 anos que eu ensinava o povo e não se via nenhum sinal de que o domínio romano se enfraquecia. 3 anos e as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu havia prometido. E agora parecia que estava a ponto de converter-me num perturbador da paz, fazendo cair a ira de Roma sobre suas cabeças. Judas ficou sabendo que o sumo sacerdote judeu queria se desfazer de mim e então ofereceu seus serviços para me identificar quando assim fosse pedido. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos, que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matassem um cordeiro sem mancha, que o cozinhassem de certa maneira e pintassem com aquele sangue as portas das moradias israelitas, porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Com vivacidade, recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado, sem que nenhum estivesse se salvo. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava do seu Pai Celestial e seu amor por toda a humanidade. Como podiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios, quando eu tinha dito com toda a clareza que Deus, o Pai, era amor? Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita,
convenceu-se de que deveria levar o seu único filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus, um pensamento pagão e revoltante. Pensei nos sacrifícios dos animais no templo. Amando a todos os seres vivos da criação como eu amava, essa prática era para mim uma abominação. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte, porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando considerava o tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que eu tinha sido enviado para tal missão. Senti de repente um estremecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Com certo cinismo, perguntava-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não estivesse com eles. Se podiam esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa, enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, de que se recordariam quando morresse como malfeitor na cruz, a mais desprezível das mortes? Depois pensei que, se o derramamento de sangue os comovia tanto, daria a eles sangue para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei o pão, parti-o, sentei aos meus discípulos e disse que o comessem. Comparei o pão partido com o futuro do meu corpo partido e pedirei que repetissem o partir do pão e o distribuir, em lembrança do meu sacrifício de meu corpo, para trazer a verdade sobre Deus, e a verdade sobre a vida, e a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer. Escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, tomei uma taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um deveria beber dela, posto que era o símbolo do meu sangue, que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado a um deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois passou a taça para quem estava a seu lado, mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia. Em segredo, entendia os seus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura sequência de acontecimentos. Simplesmente cumpriria o papel de sua natureza e o que ela o levaria a desempenhar. Eu sabia que ele sofreria muito e senti compaixão por ele, mas guardei esses pensamentos só para mim. Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha que fazer. Os discípulos despertaram, se perguntando se realmente aquela era a última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações por tê-los colocado em tal armadilha. Outra vez, perguntaram-se o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse. Perguntavam-se qual seria seu lugar na comunidade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles, queixavam-se, ninguém voltaria a falar ou confiar no que dissessem. Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante da minha situação, assegurei a eles que não tinham de temer por sua própria segurança. Deveriam abandonar-me e não haveria ligação entre eles e a minha crucificação. Sugeri que depois de minha morte se dispersassem e voltassem para a Galileia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando que algum dia me abandonaria. Mas é claro, foi o que ele fez.
Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros e de tudo o que desejava obter para eles, naquele momento de minha própria necessidade, ainda encontrava total falta de compreensão, até resistência. Sua única preocupação era sobre o que poderia acontecer com eles. Não houve nenhuma palavra amável, oferecimento de alguma ajuda ou angústia pela minha dura prova futura. Como era duro o coração humano, pensei. Quantos penosos séculos teriam que passar antes de que a humanidade pudesse ir além de sua própria dor e sofrimento para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão para com outros desafortunados que se encontrassem numa situação pior do que a deles? Porém, ainda que profundamente decepcionado com o mesmo machucado por suas ações egoístas, compreendi-os e procurei dar aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro e assegurei que sempre estaria com eles, mesmo quando estivesse fora de suas vistas. A obra que eu tinha começado seria promovida desde o além. Não os deixaria sozinhos. Conheceriam e sentiriam minha presença, e isso os consolaria. Disse que se agarrassem à recordação do tempo que eu tinha estado com eles. Alertei que haveriam muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu havia dado, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da tradição e da razão aos meus ensinamentos. Minhas palavras seriam tão distorcidas que finalmente já não revelariam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. Quando disse que isso aconteceria, afligiram-se. Foram mesmo tomados pelo pânico. E fiquei aliviado ao ver que meus ensinamentos não tinham sido em vão apesar de tudo, que não tinham entrado em ouvidos totalmente surdos. Pediram-me que contasse mais, mas levantei as mãos e disse que isso era tudo o que eu podia dizer. Neste ponto, senti que havia dito tudo o que eu tinha querido dizer enquanto estava na terra e que meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo o que mais profundamente desejava era retirar-se ao silêncio e encontrar a paz e conforto em meu contato com o Pai. Deixamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras. Mas o estado de meus discípulos era o de conflito interno, temor e dúvida. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos que estariam celebrando sua própria Páscoa. No jardim havia uma rocha especial cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de refugiar-me do vento dentro dela, de modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que quando eu me movesse para sintonizar-me com o Pai Amor, meus temores se dissolveriam e estaria num estado de paz e de total absoluta confiança. À medida que senti o poder do amor entrar em mim e tomar posse de minha consciência humana, assim também a força para suportar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim. E assim foi. Nem sequer tentarei voltar a entrar no estado do julgamento e da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz, o meu espírito retirou-se do meu corpo torturado. Fui elevado dentro de uma luz radiante, indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra, de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa
que a condição terrena possa conhecer. Entrei numa nova e maravilhosamente bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás. Pude mostrar-me àqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me. No entanto, a história de que Tomé supostamente colocou os dedos em minhas feridas é um disparate. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que depois de minha morte ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo, ainda sem uso, onde então seria ungido segundo o costume antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém estivessem cumprindo o Shabat, ele, ajudado por 2 serviçais de confiança a cavalo, levaria o meu corpo às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galileia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, entraria numa pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio nas tormentas e das pessoas quando eu era um jovem feliz e rebelde, em disputa com o mundo todo. José prometeu-me que encontraria uma gruta seguindo um mapa que eu havia dado a ele e que me deixaria ali, depois dos mais um embalsamento. Depois, reconstruiria a pequena entrada para escondê-la totalmente de possíveis intrusos. Ali meu corpo descansou, livre de incômodos. Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos. Que absurda matéria inventada pelas mentes daqueles que não sabem como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como esse mito ridículo pôde persistir até o século XXI? Isso dá a medida da falta de compreensão dos cristãos. O fato de até hoje terem aceitado cegamente tal dogma. Pense nisso com cuidado. Tenho sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, porque eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física de meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai, consciência amorosa, meu corpo não seria um transtorno e impedimento para as minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência, que trazem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudaram, também mudaram as aparências da matéria. Portanto, era possível que eu me concentrasse e baixasse as frequências de minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse visível ao olho humano. Podia retornar aos meus discípulos e ser vistos por eles, assim como fiz. Amava-os mais do que nunca e devia a eles tanto consolo e apoio quanto era capaz de dar depois da minha morte. Além disso, era necessário dirigir meu próprio poder dentro de suas mentes,
com o fim de dar a eles o ímpeto e a coragem para continuar a obra que eu havia começado. Porém, quero que você saiba que a consciência individualizada que tenha ascendido em frequências vibratórias até os portais da dimensão criativa universal transforma-se em luz individualizada, uma consciência individualizada que não necessita de nenhum corpo para expressar e desfrutar de tudo que a consciência gloriosa possa conceber nos reinos espirituais mais altos. É um supremo estado de ser e de encantamento, sem nenhuma das necessidades, desejos ou impulsos experimentados por aqueles que não tenham ido mais alto e além do ego. Enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada em certos padrões de frequências vibratórias, presa num corpo que tem suas próprias necessidades. Se sua consciência verdadeiramente se elevasse para mais além desses padrões, seu ser terreno desapareceria. Quando eu estava preso num corpo, também estava em grande medida confinado a estes padrões de frequências vibratórias e de consciência. E mais, a imaginação sozinha não pode elevar-se além das experiências passadas e, portanto, você está confinado em seu passado, que você projeta para o futuro. Contudo, pouco a pouco, você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar nas dimensões espirituais mais altas e que podem mover-se mais além de seus atuais limites de consciência. Elas registrarão para você essas maravilhosas experiências e estados do ser mais além dos seus, às quais você mesmo poderá aspirar. Deste modo, você irá adiante em níveis ou passos de desenvolvimento espiritual. Cada passo traz a você uma visão mais elevada do que pode ser alcançado e a partir dessa visão você formula uma nova meta. Com essa meta sempre presente, você trabalha para purificar-se da influência contaminadora dos impulsos de ligação e rejeição existentes na dimensão terrena. Passo a passo, você transcende o seu ego. Quando transcende o seu ego e ele morre dentro da sua consciência, você então está plenamente vivo no Pai Consciência Amorosa e encontra a realidade do reino dos céus em sua vida, em si mesmo e ao seu redor. Para permitir que você alcance esses picos de amor, alegria, harmonia e êxtase, eu vivi, trabalhei e morri na Palestina e vim agora a vocês nessas cartas. Não permita que meu trabalho seja em vão nessa segunda vez. À medida que ler essas páginas, busque, medite e ore para receber inspiração. Chegará a sentir a resposta do Pai e, se escutar cada dia com atenção, ouvirá a voz do Pai. Essa voz está sempre com você. Retire as barreiras criadas por sua própria vontade. Abra-se para receber a força, o poder, a inspiração e o amor diretamente do Pai Consciência Amorosa. Leia e releia essas cartas, ouça e reouça essas cartas, para que possam ser finalmente absorvidas em sua consciência. Enquanto você o fizer, estará viajando rumo à luz e irradiará luz para os demais. Tal luz não é luz como da eletricidade, mas sim da mesma natureza da consciência universal que descrevi para você em minha carta 1. Portanto, enquanto irradiar a luz, irradiará o amor incondicional.
você promoverá o crescimento e o desenvolvimento espiritual de qualquer outro ser vivo. Desejará alimentar e nutrir, trabalhará para promover proteção, cura e educação. Você desejará ajudar no estabelecimento da lei e ordem amorosa, na qual todos poderão viver em harmonia, com sucesso e com prosperidade. Você estará no reino dos céus. Ao mesmo tempo, não se iluda. Enquanto são dados os passos para apresentar essas cartas no mundo exterior, haverá exatamente as mesmas recriminações, a mesma condenação, os mesmos falatórios daquele coisa ruim, como houve quando ensinei na Palestina. Ânimo, reze para ter coragem. Aqueles que suportarem até o final se elevarão por cima da sua confusão e da violência e descansarão na paz e na alegria do reino. Mindful Soul 101, gostaria de agradecer a sua presença por ouvir até aqui. Que seja a luz, que seu dia seja abençoado, que você possa estar preenchido do amor do Pai Celestial. Obrigada por juntos evoluirmos, por juntos estarmos aqui aprendendo. Se puder, compartilhe essa palavra com alguns amigos e familiares, para que eles também possam absorver esse conhecimento e evoluir. E assim podemos criar uma relação de cadeia de amor, de liberdade, uma reação em cadeia de liberdade que liberta e que vive. Om Shanti, amor, luz e abundância para cada um de vocês. E assim é. Até o próximo episódio, que será a carta 4. Que seja luz.